A luta pelo corpo de Moisés, mencionada brevemente em Judas capítulo 1, versículo 9, é um dos mistérios mais intrigantes das Escrituras. Por que Satanás estaria interessado em algo aparentemente sem valor, como um corpo sem vida? Para entender essa batalha, precisamos mergulhar profundamente no contexto bíblico e nas intenções malignas de Satanás. Moisés foi uma figura central na história de Israel, o mediador da lei de Deus e líder do povo na jornada do Egito até a terra prometida. Embora Moisés tenha sido um servo fiel, ele cometeu erros, o que resultou na sua exclusão de entrar na terra prometida. Deuteronômio, capítulo 32, 51 e 52. Após a sua morte, Deus o sepultou em um lugar desconhecido. Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 e 6. É nesse contexto que surge o conflito celestial. Satanás é descrito na Bíblia como o acusador dos irmãos. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Ele constantemente busca expor as falhas humanas diante de Deus. A luta pelo corpo de Moisés pode ser vista como uma tentativa de Satanás de reivindicar algum direito sobre ele, talvez devido aos pecados que Moisés cometeu. Se Satanás conseguisse desacreditar Moisés, ele poderia questionar a justiça de Deus e lançar dúvidas sobre o plano divino de redenção. Outro aspecto importante é a possível utilização do corpo de Moisés para fins de idolatria. Sabemos que o povo de Israel, em diversas ocasiões, caiu na idolatria. Se o corpo de Moisés fosse encontrado, poderia ter se tornado um objeto de veneração, desviando o foco do verdadeiro Deus. Satanás, sendo astuto, poderia ter planejado usar o corpo para perverter a adoração do povo de Israel, desviando-os do caminho correto. No entanto, o arcanjo Miguel, agindo em nome de Deus, não entra em uma discussão direta com Satanás, mas simplesmente diz: "O Senhor te repreenda." Judas capítulo 1, versículo 9. Isso mostra que a autoridade de Deus é suprema e que, mesmo diante de acusações, o propósito divino prevalece. Moisés, apesar de suas falhas, era um servo escolhido por Deus, e sua vida e morte estavam sob o controle soberano de Deus, não de Satanás. Essa passagem também nos ensina sobre a limitação de Satanás. Embora ele seja poderoso e influente, ele não tem a última palavra. Deus, em sua soberania, protegeu Moisés, até mesmo na morte, e impediu que Satanás usasse seu corpo para fins malignos. Portanto, a luta pelo corpo de Moisés revela o contínuo esforço de Satanás em distorcer o plano de Deus e em corromper o que é santo. Mas mais importante ainda, mostra que a autoridade de Deus é inquestionável e que, no final, seus propósitos sempre prevalecerão, independentemente das tramas malignas de Satanás. Curiosamente, Moisés aparece vivo e glorificado no Novo Testamento durante a transfiguração de Jesus. Mateus capítulo 17, versículo 13. Isso sugere que, apesar de Satanás ter tentado, ele não conseguiu impedir o propósito divino na vida de Moisés. Essa aparição final de Moisés ao lado de Elias, testemunhando a glória de Cristo, sela seu destino como um dos grandes servos de Deus, cuja vida e morte foram preservadas pelo poder soberano do Criador. Em última análise, a batalha pelo corpo de Moisés nos lembra que, em meio às batalhas espirituais que enfrentamos, devemos confiar na justiça e soberania de Deus. Satanás pode tentar nos acusar e nos enganar, mas, assim como Miguel defendeu Moisés, Deus nos defende e nos guarda para cumprir seu propósito em nossas vidas. Se gostou, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Deixe seu comentário para uma sugestão de vídeos.